avaliação do governo federal, balanço do primeiro ano. Avaliação positiva supera com uma boa margem, viu, Viviane? Avaliação negativa. Quando a gente olha aqui, ótimo, bom, 42,7% e o ruim, péssimo, 27,9%. Então a gente tem aqui os números e aqui embaixo a linha ao longo do tempo, e a gente observa, esta linha azul é governo Lula, e aqui para trás é governo Bolsonaro. Olha só como a linha foi negativa em 2020, 2021, 2022, o Bolsonaro sempre teve mais avaliação negativa do que positiva. E o Lula, ao contrário. Então o Lula tem um saldo positivo na avaliação popular desde o começo do mandato e uma estabilidade. Não é que foi melhorando de forma estrondosa, né? Não é uma coisa estrondosa como já foi no passado, mas é uma margem relativamente confortável. Mas chama atenção para um ponto. As pessoas que gostam do governo gostam de forma moderada. A maioria diz que está bom, não diz que está ótimo, diz que está bom. O que eu acho realista. E quem detesta o Lula, detesta mesmo, porque a maioria não acha que está ruim, acha que está péssimo. Então é aquela oposição ali forte e virulenta. De qualquer maneira, um saldo positivo para o governo federal. Vamos adiante ainda na pesquisa, tem vários itens interessantes aqui para a gente olhar. Quando a gente vê por estratos sociais, tem alguns detalhes importantes. Os jovens apoiam o governo federal menos do que os velhos. Os mais velhos, acima de 45 ou acima de 60 anos, dão uma aprovação. Olha aqui, o que é azul é ótimo, bom, e o que é vermelho é ruim, péssimo. Olha os mais velhos aqui, como a aprovação é muito maior do que entre os mais jovens. Entre os mais jovens chega quase a empatar. Entre 25 e 34 anos, olha, chega quase a empatar. Quem ganha até 2 salários mínimos dá muito apoio ao Lula, 51% de ótimo, bom e só 20% de ruim, péssimo. Então, entre os mais pobres, o Lula tem um apoio sólido. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. E aí, por região, é aquilo que a gente já sabe, Nordeste, 61% de apoio, no Sul há uma espécie de um empate, e no Sudeste também uma espécie de um empate com uma tendência levemente favorável ao Lula. Cenário muito parecido com o que aconteceu na eleição, eu diria um pouco melhor do que a gente viu na eleição. Vamos adiante? É importante também destacar que entre os evangélicos o apoio ao Lula cai muito. É onde ele tem menos apoio, é entre os evangélicos. Aí vem a aprovação pessoal do presidente Lula, porque aquela outra era a aprovação do governo. Essa aqui é a aprovação pessoal. Aí é mais seco. Aprova ou desaprova? E olha aqui, 55% aprovam, é o azul, 55% de aprovação, e 39% desaprovam. Portanto, também um saldo positivo, com uma boa margem para o Lula, e a mesma coisa em relação à curva. Olha só a evolução no tempo. Governo Bolsonaro, quase o tempo todo, a curva vermelha está mais alta do que a azul. Então ele tinha desaprovação maior do que aprovação. E com o Lula se inverte. A curva azul, a linha azul, está mais alta do que a vermelha, portanto indica um cenário razoavelmente confortável para o Lula. Vamos adiante? Expectativas, né? O que explica isso aqui? Expectativas. Em sua opinião, nos próximos 6 meses, a situação do emprego no país vai melhorar. 41% estão otimistas com o emprego. E eu destaquei só essa lâmina, mas tem vários pontos, Viviane, na economia. A economia, em geral, o povo está moderadamente otimista. Não é que tem aquele otimismo assim que acha que está tudo bem. Não é, né? Porque a situação não é essa. A gente sabe, a gente vê na rua. Ninguém aqui está querendo dourar a pílula e acho que o povo, na sua maioria, também tem essa avaliação. 41%, quase 42% acham que vai melhorar. E olha, aqui é uma curva que se mantém razoavelmente estável também. Vamos adiante, o emprego, uma expectativa positiva, mas olha onde é que está o grande calcanhar de Aquiles, do sinal amarelo para o governo Lula. Segurança pública. Sua opinião, a situação de segurança no país nos próximos 6 meses vai melhorar 30% e vai piorar 29%. Aqui há um empate. Então a grande preocupação do brasileiro hoje, a grande crítica, isso deveria atingir também os governos estaduais, mas é cobrado do governo federal, é a segurança pública. Isso a gente já sabe, mas está nessa pesquisa, importante ressaltar. Vamos adiante?
Aliás, esse vai ser um dos grandes desafios, né, do novo ministro, né, do Lewandowski, a segurança pública, né, deixando para perpetuar. Aliás, ele deu a declaração essa semana, né, de que a intenção é continuidade do trabalho do Flávio Dino, né, que já vinha martelando muito e querendo fazer esse plano de segurança envolvendo todos os estados, né, um plano de segurança nacional. Esse vai ser um dos grandes desafios dele à frente do ministério, né? Sem dúvida. E se vai endurecer, vai ter um pacote de leis para endurecer a legislação, ou vai ser também inteligência para atacar o crime organizado. Existem duas coisas, né, Vivian? O crime organizado, que é o atacado do crime, que é droga, arma e tal, e a miudeza do crime, é o roubo do celular. Esse não é o crime organizado necessariamente. Isso aí é uma sensação de que pode fazer porque não vai acontecer nada. Então tem que atacar nas duas pontas, inteligência contra o crime organizado e mais articulação para diminuir essa sensação de insegurança que as pessoas têm na rua. Ontem eu fui encontrar colegas de faculdade, depois de 35 anos, e todo mundo contava uma história de roubo de celular, de insegurança, de golpe, enfim. É um problema hoje no Brasil. Vamos adiante. Conjunturais. Primeiro ano de governo Lula. Aquele anterior é assim para o futuro. As pessoas estão otimistas na economia e um pouco pessimistas na segurança. Aqui, passado o primeiro ano, quais as duas áreas com o melhor desempenho até agora? E olha que interessante. Economia, 21,4%, é a mais citada como área de destaque do governo Lula. E em segundo lugar, a educação, 17,2%. Eu não sei se isso tem a ver com a reorganização do Enem, eu acho que sim. Com esta medida agora de dar apoio para que os meninos, para que os estudantes fiquem no colégio, no ensino médio, porque não deu tempo de mostrar tanta coisa assim, mas eu acho que é uma sensação de que pelo menos está na direção certa. Então são as duas áreas citadas como positivas. Vamos para as negativas, que eu acho que é o que nós temos aqui na sequência. De novo, segurança e, em segundo, a economia, porque se está um pouquinho melhor, para muita gente não melhorou o suficiente, é a verdade, né? Então, melhorou um pouquinho a situação do emprego? Sim, mas e os salários? Melhorou o emprego com salários baixos, né? Nós ainda não conseguimos recuperar a massa salarial, a média salarial no Brasil continua muito baixa. Então, essa aqui é a análise que as pessoas fazem desse primeiro ano de governo. Vamos tocar adiante? É um balanço, essa pesquisa é muito completa, tem muitos números, eu não vou nem detalhar tanto aqui, acho que podemos passar por essa aqui, que é divisão por extrato, já falamos um pouco disso, exatamente. Aqui vamos, o senhor acha que a oferta de empregos no país, o senhor ou a senhora, né, quem está sendo entrevistado, como é que você avalia? Emprego e renda, né? As pessoas respondem, 68% dizem está melhorando. Então, uma sensação de que está melhorando, aí melhorando em ritmo acelerado, minoria. Melhorando em ritmo moderado, 32%, melhorando em ritmo lento, 27%. Você acha que está piorando? Só 11% dizem que está piorando. Então, a gente pode dizer que nesse primeiro ano há uma sensação leve de alguma melhora na economia. Pelo menos é o que mostra a pesquisa aqui. Vamos adiante? Eleição. Bom, traça todo esse cenário. Nós temos eleição em 2024 e como é que é? O Lula tem um patrimônio para apoiar as pessoas? A eleição municipal, o peso nacional do presidente não é tão grande assim. Mas a pesquisa mostra o seguinte, você tem mais chance de votar num candidato que seja apoiado pelo Lula ou pelo Bolsonaro? 33% apoiado pelo Lula, só 15% apoiado pelo Bolsonaro. Então a gente percebe que o Lula tem um patrimônio eleitoral para o ano de 2024 que é o dobro do patrimônio eleitoral do Bolsonaro. É verdade que muita gente diz que é indiferente, porque vai votar, né, Viviane? As pessoas na sua cidade vai votar porque quer saber se o prefeito trabalhou bem, se não trabalhou. O Lula apoia? Bom, apoia, mas se o prefeito for muito ruim, eu não vou apoiar, né? Então, mas de qualquer maneira, chama para mim a atenção essa diferença aqui entre o Lula e o Bolsonaro na pesquisa. É importante porque mostra como é que começa 2024. Vamos adiante aqui na nossa avaliação da pesquisa. A polarização no país. Isso aqui já foi falado, tem até livro escrito, enfim, sobre esse tema. Você acha que as desavenças entre familiares, amigos, diminuíram, se mantiveram, aumentaram desde o começo do governo Lula? A maioria diz que as desavenças se mantiveram, tá? Aquela impressão é 37,8%. 31% dizem que diminuíram e 23% que aumentaram. Então eu diria que está um quadro mais ou menos parecido, não mudou muito. Acho que tem um leve alívio nessa ideia de
né, confrontos. Até no Natal eu senti um pouco isso, acho que todo mundo sentiu um pouco isso. E ainda bem, né? Um ano assim que a gente teve um pouquinho mais de alívio, né? Eu também senti isso, eu acho até porque o governo que está nesse momento à frente do país não tem uma plataforma de ódio nas redes sociais. Então, o outro era completamente diferente. Então, acho que isso mudou muito o nosso Natal e a nossa conversa com a família, porque quem está à frente hoje, quem tem a máquina, não está usando para disseminar o ódio. Então, eu acho que fez diferença. Disseminar melhor o ódio, acho que foi isso que a gente sentiu. E isso aqui está aqui na pesquisa também. Vamos adiante, só para... A gente está terminando, viu, gente? Assim, o último quadro aqui que eu queria mostrar, sobre o 8 de janeiro. Após um ano dos atos ocorridos em Brasília, o senhor e a senhora considera que as pessoas que participaram das manifestações deveriam ser punidas? Imensa maioria diz que sim. 54,9%. Sim, todas as pessoas envolvidas deveriam ser punidas, e 26%, apenas algumas não deveriam ser punidas, é a minoria. Então, esse bolsonarismo mais radical, que fala, tem que soltar, coitados, são velhinhos, que estavam com a Bíblia e com a camisa do Brasil, é ultra minoritário. Mesmo quem é de direita, quem é contra o Lula, não gostou daquela bagunça, daquela baderna, daquele golpismo lá que aconteceu no 8 de janeiro. E você é a favor da anistia ou contra? A imensa maioria, quase 60%, é contra anistiar os que participaram da baderna. Agora, nós temos que ver se vai chegar nos mandantes, né? Se pegar mandante, articulador e financiador, se o povo vai continuar apoiando. Mas eu acho que o balanço que eu faço aqui, depois de passar por todas essas telas, só para a gente concluir, pesquisa CNT-MDA, divulgada esta semana com a opinião do eleitorado brasileiro. Eu diria que o primeiro ano do governo Lula, ele se dedicou a duas coisas: estabilizar a economia e isolar o golpismo e o bolsonarismo, usando uma parceria com o Poder Judiciário. Pelo que está na pesquisa, foi bem sucedido. Na economia, de forma moderada, não foi nenhum estrondo, também um ano é pouco. E no campo da justiça e de isolar o bolsonarismo, ganhou a disputa. Os bolsonaristas continuam fazendo barulho, tem ali 32% que querem anistia, mas a maioria do povo brasileiro não quer anistia e acha que tem que ser punido quem se envolveu em golpismo. Então eu diria que o primeiro ano o Lula termina com um saldo, terminou, né, porque já acabou o ano, ele começa 2024, portanto, com um saldo positivo e podendo influenciar nas eleições, não vai decidir todas. Nos estados bolsonaristas, dificilmente consegue virar o jogo, mas pode ter um peso em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, que são cidades em disputa, Porto Alegre, nas capitais do Nordeste, né? Então, é um quadro político um pouco mais favorável ao Lula e um pouco mais desfavorável ao Bolsonaro em relação às últimas eleições.